Então, nós vamos colocar rapidamente a questão da distorção da imagem corporal. Tá? Você veja só, eu atendi uma paciente, um quadro de anorexia gravíssimo, e vou traçar a origem para vocês do quadro. Ela tinha uma dificuldade imensa com a mãe, muito séria, e tinha um pai que a cobria com vontade. Ela tinha um irmão mais velho, que estudava engenharia numa outra cidade, né? Eles moravam no interior, e essa menina desenvolveu um quadro gravíssimo de anorexia, foi inclusive internada num local chamado Angolim, que tem em São Paulo, que é um ambulatório gratuito para atendimento a pessoas jovens, geralmente jovens, né? Com transtornos alimentares. E essa menina me contou uma vez, uma sessão, que tinha ido a uma festa e uma tia dela disse: ah, você está tão linda. Quando ela recebeu o elogio linda, ela dizia: olha, eu estou gorda. Ela disse que no dia seguinte suprimiu toda a alimentação e foi para a academia. Um outro dado muito importante: elas se dedicam ao máximo à academia. Elas buscam, às vezes 2 vezes por dia, vão à academia, porque elas querem um corpo cada vez mais magro, porque elas se sentem cada vez mais gordas. Vocês vejam que isso não é uma coisa que surgiu de repente. Não é? Vocês vejam bem que nós temos que trabalhar muito. Repito de novo, não custa nada voltarmos aqui, essa questão do corpo perfeito. Uma outra coisa que eu queria voltar um pouquinho nas possíveis causas também da anorexia, e nesse caso aqui que eu estou mostrando a vocês, a relação dela com a mãe era muito grande, porque a mãe dela dizia sempre que se ela continuasse gorda assim, ela não teria namorado, que ela precisava se tratar, devia realmente cuidar do corpo. Está vendo sua prima? Sua prima está com um corpinho lindo. Então vocês vejam bem que essa pressão materna é uma das grandes causas também da anorexia. E o caso dela foi esse. A namorada do seu irmão tem um corpo lindo, uma menina linda. Olha você como está, você não vai conseguir namoro nunca. Então vejam vocês que é extremamente delicada uma situação dessa. Essa relação mãe-filha, e que no final gera competições, enfim, muito desagradáveis. Existem casos que não atendi, mas vi em literatura, de algumas anoréxicas que sofreram abusos sexuais na infância. Isso tem muito a ver com uma coisa muito interessante, que eu quero dizer a vocês, é que quando a menina está um quadro de anorexia, ela não menstrua. Ela vai ter uma coisa chamada amenorreia. A temperatura do corpo dela vai baixar muito, ela vai sentir muito fria, muito comum ela botar um moletom em pleno verão. Então no corpo, no bracinho dela, começa a crescer uns pelinhos, parece mentira. Então ela ficou magrinha com o bracinho peludinho, aquilo é o lanugo, é uma reação do organismo para ela se proteger do frio. Tá? Então, vocês estão entendendo bem como isso se passa, nesse caso que eu contei. Mais interessante, essa menina esteve internada no Angolim, eu vim atendê-la 2 ou 3 anos depois, né, de tudo isso. Ela foi internada com 13 anos, eu já estava atendendo ela com uns 18 anos, 17, 18 anos. E ela também tinha muita agressão, autoagressão, né? Ela socava muito o corpo. A perna dela ficava com hematomas. Ela, quando atendida por mim, ela teve 2 recaídas violentas, porque a anorexia é um transtorno. O transtorno não tem cura. Ele entra em remissão. Ela estava indo muito bem, mas eu acompanhei pelo menos 2 recaídas seríssimas. Né? Porque nessa segunda recaída ela apareceu cheia de hematomas. Eles batem muito na barriga e nas pernas. É muito comum concentrarem nas barrigas. Algum caso que também já me foi narrado, que há às vezes também automutilação de algumas meninas que se cortam e tal.
Inclusive, nesse vídeo que eu mando para vocês observem, se eu não me engano, o braço esquerdo dessa menina, que está aí no vídeo, está com o braço todo mutilado. Aquilo foi automutilação. Vejam só lá. Bem, reparo então que tudo passa, repito, pela questão da beleza, né, do corpo perfeito, do ideal do corpo perfeito, corpo esse que não vai atender. Não. O caso mais sério que eu passo a contar a vocês é de uma paciente de 23 anos, aluna do curso de letras, fazia português e literatura na PUC do Rio de Janeiro. Ela, todos os anos, na época de dezembro, ela era internada, sendo que agora ela vai se tratar depois da terceira internação. E o mais coincidente ainda é que sempre se dava entre dezembro, naquela virada dezembro-janeiro, início do verão, né? E ela, como boa carioca, queria frequentar a praia, mas com o corpo ideal. Dessa última vez, ela passou por uma internação em que ficou uma semana na UTI e ficou um mês no hospital, um tratamento caríssimo que foi além das possibilidades da família. O pai teve que vender automóvel, levantar empréstimo, ficou caríssimo numa clínica particular. O caso dela foi gravíssimo. Ela chegou a ficar com menos de 40 quilos e ela tinha uma altura mediana, vamos dizer, de 1,65 m, mais ou menos. Chegou a pesar 38, 39 quilos, uma coisa assim. Nessa última crise, então, que ela me narra, né, todo esse fato eu discuti com ela e também com os familiares, ela disse-me que fez um painel, aquele painel de cortiça, pregou na parede e botou lá um biquíni, um tamanho reduzido, e escreveu numa espécie de um cartaz assim grande: neste verão vou caber aqui. Onde ela foi no hospital. E mais, repito, pela terceira vez, na virada de dezembro e janeiro. Todo ano. Mas nessa terceira vez, ela foi cercada de um cuidado em que os médicos assistiam e disseram assim: o seu caso, você precisa ser atendido agora, tranquilamente, num trabalho psicoterápico, um trabalho que então desenvolve um trabalho analítico muito interessante com essa menina. A relação dessa menina com a mãe era muito parecida com muitos que eu atendi. A mãe era muito severa com ela, marcava muito em cima dela, em função de peso, em função de namoro, etc., aquilo que nós já discutimos, e um pai neuroticamente cuidadoso. Ela dizia: meu pai é ansioso para me ver bem, etc. e tal. O que eu quero dizer a vocês, que eu me esqueci, é que vamos pegar aqui, eu voltaria a falar em sala de aula, mas vou falar aqui, não é nada novo, é facilmente ilustrável, né? Falei em sala de aula assim, uma psicanalista que ela desenvolveu grande parte do trabalho dela na Europa, na Inglaterra, embora a terra dela fosse a Áustria, não é? A origem dela, ela, chamada Melanie Klein, ela falou do seio bom, seio mau. O seio bom é a mãe boa, a mãe acolhedora. E o seio mau é a mãe que abandona, a mãe não acolhedora. Sendo que no julgamento do bebê, a mãe, quando se afasta, ele sente falta de acolhimento, naquele momento a mãe não é acolhedora. Então, essa relação com a mãe, o acolhimento da mãe, também marca muito isso aqui. E um outro ponto também que é interessante dizer a vocês: a mãe passa a ser uma inimiga da anoréxica, porque a mãe quer que ela coma. E ela sempre diz que a mãe está querendo envenená-la. Então, notem bem, aquela mãe que ela julga ser um veneno para a vida dela, porque mãe é alimento, né? Todos os nutrientes iniciais da nossa vida alimentares vêm da nossa mãe, então mãe e alimento são muito vistos assim. Então, o que ocorre? Essa mãe quer me envenenar, porque aquele veneno que ela via na mãe, aquela mãe que ela julgava uma pessoa extremamente desagradável e diríamos assim, extremamente fálica, extremamente mandona, ou seja, o que for, agora é a mãe que exige que ela coma. Então elas criam uma fantasia. Eu quero dizer a vocês que há uma psiquiatra inglesa que disse o seguinte: o quadro dessas jovens não é um quadro obsessivo, ou seja, essa obsessão pelo corpo já passa para ser
psicótico, elas têm um delírio de corpo ideal, elas têm um delírio de magreza. Então ela achava que essas pacientes precisavam ser tratadas em nível psiquiátrico. Eu vou dar uma pausinha, já volto.